Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. É a segunda vez que eu faço esta introdução porque me tinha esquecido de pôr a gravar há bocado. Portanto, está de chuva e perguntava eu ao Hugo se também está chuvoso da cabeça. Estou bipolar, estou como este tempo. Ora há uma abertura e vem um raio de sol, ora vem uma grande chuvada com uma ventania à mistura. Não é que as pessoas queiram saber disto, estão-se a cagar para a minha vida, mas tenho muitas coisas a fazer que me exigem sair de casa e, portanto, tenho que ir, por exemplo, a esse sítio esplendoroso chamado Venda Nova, no Cacém, onde são os armazéns da VASP, para assinar livros que são para a pré-venda. Portanto, as pessoas compraram o meu livro em pré-venda assinado, então tenho que lá ir. Venda Nova é Cacém, não é na Amadora? Ali, entrada Amadora. Na morada que mandaram, o código postal diz Cacém. Ah, é? Mas tu é que dominas essa zona, não é? Pensava que era ali, Venda Nova. Não, mas tenho que passar ali, tenho que apanhar a A9, acho eu. Venda Nova Amadora, claro. É? Sim, Venda Nova Freguesia do município da Amadora. Ok, então peço desculpa. Então é ali, nunca sei. ao pé da, Nada pé da como Brandoa. Nada como um homem da buraca para nos esclarecer quanto à geografia da periferia. Da linha de Sintra. Exatamente. Está aqui. Olha, mas estou bem. Agora que estou a falar contigo, estou bastante melhor porque, tendo em conta a minha situação de paz com a tua situação de tumulto nas redes sociais que tu suscitaste, Sim. das duas uma, ou tu és, como dizem os brasileiros, o pica das galáxias e, como eu já disse aqui, não só te alimentas do ódio que as pessoas têm por ti, tipo, não é que há aqueles super-heróis que se alimentam de alguma coisa, não é? Da energia. Sim. Como prosperas, portanto, prosperas com isso, não é? Tipo, alimentas-te, mas ainda ficas com mais músculos, não é? Que é isso que eu tenho a dizer, que no fundo tu para mim continuas a ser um case study, Guilherme Duarte, apesar de já te conhecer há 4 anos. Fazer este programa há 4 anos, conheço-te há mais. Pá, não sei, para mim é tão simples como eu sou humorista e faço piadas. Sim. Pronto, fim. E há pessoas que ficam ofendidas com algumas piadas e que me desejam a morte. Pronto, faz parte. Desde o início que é assim. Agora com maior repercussão, maior exposição, não é? Portanto, é mais gente a rir, é mais gente a ficar também indignada. Mas pronto, faz parte, não é? Já sabia que ia acontecer. Eu sei que as piadas, algumas não, algumas sou apanhado, tipo, o que é isto, ofendeu pessoas. Esta já sabia que iria gerar, que iria ter esse efeito secundário, não é por isso que eu a faço, é porque achei que tinha piada. Para quem não sabe, deixa-me só dizer, parem, façam pause e escrevam Maria João Abreu, Guilherme Duarte. Sim, depois saiu nesses sites todos que se alimentam da desgraça alheia e que efetivamente fazem dinheiro com a desgraça alheia e inventam merdas e não sei o quê. E que as pessoas que me acusam a mim de fazer uma piada, de me aproveitar da desgraça alheia, são as mesmas que dão audiência a esses sites que prosperam na desgraça alheia. Já lá vamos, porque eu sem o valor, eu também se pode dizer, ok, mas eu também ganho visibilidade com uma piada que tem por base a desgraça de alguém, também estou a ganhar com isso. Epá, sim, mas com o upside de eu estar a fazer rir pessoas no processo. Portanto, não é o aproveitamento da desgraça pela desgraça, é um efeito secundário, não é? Já lá vamos, porque eu cheguei exatamente à mesma conclusão. Eu tenho epifanias nos lugares mais sagrados, e um deles é a fila do Pingo Doce. E quando eu estava na fila do Pingo Doce, olhei para as revistas, as revistas de cor de merda, como eu lhe chamo, e realmente
corroboro aquilo que tu disseste de que aquelas capas, se as pessoas te querem acusar de fazer piadas com a desgraça, aquelas capas das revistas, a forma como abordavam, já tinha aqui os títulos, a forma como abordavam o acidente vascular cerebral da atriz Maria João Abreu, pareceram bastante mais sensacionalistas e mais vis, mais porquichos, estás a ver? Mais porquinho, uma coisa mais porquinha. Sendo que, repara, acho que as pessoas têm todo o direito de não gostarem da tua piada. Eu contei a tua piada a duas pessoas. Uma riu-se imenso. E a outra disse, isso é de extremo mau gosto. É. A mulher está ali a patinar. E foram duas opiniões diferentes. Claro, e as duas válidas. As duas válidas. Agora, essa pessoa que diz que é de extremo mau gosto, a mulher está a patinar, tem que ter muito cuidado com piadas que vai achar engraçado ao longo da vida. Claro. Porque não pode achar piada, por exemplo, um tema fome em África. Não pode achar piada. Não, mas não é isso. Isto revela a terrível ambiguidade do ser humano. Porque esta pessoa... Mas faz parte disso. A pessoa que disse, isso é de mau gosto, é uma pessoa com quem eu tenho o tipo de humor mais negro do mundo. Inclusive desse de crianças a morrer de fome. Sim. Percebes? Só que naquele momento, quando ouviu a piada e tendo em conta que a atriz está no hospital, naquele momento essa foi a emoção dela. Portanto, claro, e é legítimo. Mas... E eu percebo, atenção, percebo essa aversão a esse tipo de humor, principalmente quando o humor tem uma cara, não é? Mas há meia dúzia de meses eu fiz piadas com pessoas que estavam... Não com as pessoas, porque claro, fazer piadas com... parece que se está a gozar com aquilo, não é? A piada tem por base a notícia e a doença da Maria João Abreu e a cena do Raposo, mas não é gozar com nenhuma das situações, é uma coisa totalmente diferente. Mas pronto, isso não é preciso explicar, porque as pessoas que ouvem sabem. Eu acho que é assim, já vamos fazer uma análise semiológica. Não, mas eu quero dizer que é tipo... por exemplo, eu fiz piadas com os ventiladores, na altura que não sabia que havia ventiladores, a dizer que se ia chamar o Marco e o irmão gêmeo do Marco do Big Brother, cada um soprava com uma palhinha, eu te chupava, fazia de ventilador, e havia pessoas a morrer com ventiladores e sem ventiladores. Mas é que não havia uma cara. E não é só isso. Podes gozar com a doença dos anónimos. A doença dos famosos é mais sensível às pessoas. É verdade. Mas olha, antes de fazermos uma análise semiológica detalhada da tua piada, eu imagino que já em breve haverá até teses académicas sobre ela. Sim. Há uma piada num stand-up do Jamie Foxx que fala das pessoas de Hollywood e diz como é que as pessoas de Hollywood, naquele estilo de vida, não é? Das drogas e de viver intensamente, ele faz uma piada muito engraçada que é até física. Ele diz, está aqui o precipício, estão a ver a linha do precipício e as pessoas de Hollywood sempre ali quase aqui no precipício, não é? E depois algumas caem e faz essa piada. E eu quando vi esta piada pensei nisso, que é, lá está o Guilherme a brincar com o precipício. No entanto, eu considero que ou seja, esse fio da navalha e esse arame é onde tem que se mover o comediante. Sim. Alguém dizia que é tipo, há a linha do humor e a função do humorista é ultrapassá-la de vez em quando e testar os limites e voltar. E faz parte. E o processo é muito simples. Eu estava a fazer a piada, estava numa conversa de WhatsApp e alguém pôs essa notícia e eu fiz a piada tipo assim, e o pessoal riu-se, tens de fazer isso e não sei o quê. E eu estive a pensar, faço, não faço. Depois até modifiquei, na altura era só tipo, trocou por um modelo mais novo. Depois percebi, a junta da cabeça, tipo, aneurisma na cabeça, tipo, há outra camada de humor ali, né? E o meu carro estragou-se porque queimou a junta da cabeça e não sei o quê. Portanto, há ali uma série de coisas. De associações. Sim, e eu pensei, tem piada. Eu faria, se não fosse tão, tipo, não tivesse tanta visibilidade, faria, não é? No início, que um gajo está-se mais a cagar. Portanto, tenho que a fazer agora, tenho que ser fiel a mim mesmo e ao público que me segue. Sei que isto provavelmente até não é só uma piada que tem repercussões, eu sei que repercussões tipo de pessoas ofendidas, fecha portas, não é? E só que, no dia em que eu não faço piadas, porque tenho medo que me feche uma porta, que nunca tiveram abertas para mim, eu tive que sempre que as arrombar, nunca ninguém disse, Sr. Guilherme, faz favor, entra, esta porta está aberta, não é? Tive sempre que as arrombar. No dia que eu tiver medo de fazer piadas por causa disso, mais vale voltar para a informática. Sim, isso fez-me lembrar, agora estás a falar disso, não é? Fez-me lembrar a história, que já que eu tenho aqui várias vezes, de quando eu escrevi o artigo sobre Angola e que quando o entreguei, disse, isto é capaz de dar merda. Sendo que, já aqui falámos, o artigo não era sequer tão polémico como a tua piada. Mas eu disse, mas
se tu hesitas agora em mandar o artigo, então, pá, daqui para a frente todo o teu trabalho vai estar minado. Ou seja, se cedes agora, vais ceder para sempre. E eu acho que é esse exercício que tu fizeste e fizeste bem. Pá, independentemente, como tu disseste, as pessoas podem gostar da piada, não gostar, podem gostar do teu trabalho e dizer... têm o direito disso, de dizer, pá, mas não gostei desta piada, e tu responderes, pá, mas eu já fiz piadas com crianças a morrer de fome, e eles dizerem, tens toda a razão, mas naquele dia, neste momento, eu não gostei. Tem esse direito. Todo o direito. Porque o humor também é uma cena de humores, não é? Tu podes ouvir, se calhar, uma cena num dia e curtir, e no outro dia estás fodido com alguma coisa e aquilo não te cai tão bem, não é? Sim, eu se calhar vou levar mais a mal uma piada sobre eu estar a ficar careca do que sobre cancro terminal em crianças a morrer à fome em África, estás a ver? Porque me diz mais, porque faz parte, somos todos um bocadinho hipócritas e incoerentes, e isso faz parte. Eu só não gosto quando me dizem, não podes fazer isto, ou tens que pedir desculpa. É só isso que é tipo, mano, vai para o caralho, não vou pedir desculpa nenhuma por uma piada. Estás a ver? É o meu trabalho, tu deixa de seguir, não sigas. Sim. E depois o atraso mental das pessoas que é, este humorista fez uma piada para os seguidores dele, não é? Que as pessoas foi nas redes dele, que é muito ofensiva. E imagina que os amigos da Maria João ou a família leem. E então eu vou partilhar a piada. Eu vou aumentar, fazer de amplificador desta coisa que é tão ofensiva e vou então tornar-me parte do problema. Pá, que é a cena mais mente capta que existe. Que é tipo, pá, que é partilhar uma piada que não gostam a dizer, olha, este gajo não é normal. Eu até promotores de stand-up via a partilharem a piada e a chamar-me nomes. Percebes? Malta que já me tentou contratar, que não conseguiu contratar porque eu era muito caro para o bolso deles. E a porem isso, estás a ver? Que é tipo, de cá vir um dia. Mas pronto. Eu sei que o ato de tentar esmifrar uma piada, ou seja, de desmantelá-la e explicá-la, pá, é tão inútil como tu queres fazer uma festa surpresa, tipo, preparaste tudo meses e a pessoa que vai levar o aniversariante no carro 5 minutos antes de escozer-se, que é uma festa surpresa, portanto a pessoa chega lá e é surpresa, mas já não tem efeito nenhum. Portanto, estar aqui a desmantelar uma... Ou explicares um truque de magia, não é? Ou explicares um truque de magia, é absurdo. No entanto, eu quero fazer isso, que é... Pá, é sempre complicado tu fazeres uma piada sobre alguém que está doente e que está na iminência de poder morrer. Percebo isso. A piada, portanto, é impossível dissociar a piada disso. Eu entendo. Sim. No entanto, a minha interpretação da piada, e acho que o contexto é muito importante, e não exige que as pessoas queiram ou entendam, porque a piada ou funciona automaticamente numa questão de segundo, ou então não vamos estar a pensar nela. Mas a piada, basicamente é sobre o quê? É sobre a graça, ou não, que tem de homens mais velhos se irem com mulheres mais novas. Preferência com mulheres mais novas. Sim, certo? Sim. E que tem a tal camada por cima que é juntares a linguagem mecânica da junta da cabeça com o facto de a Maria João Abreu ter tido ter a doença dela ser na cabeça. Isso é que dá-lhe uma camada diferente do humor. Eu posso ser suspeito porque faço este programa contigo e tu não precisas de advogados para nada, mas o que eu senti é o Guilherme queria gozar com esta senhora que está doente. Pá, no que eu conheço dele, não me parece. Não parece que ele tenha grande satisfação em gozar com pessoas que estão doentes e que podem morrer. Não é isso. Se fosse uma pessoa até que eu não gosto, ou não simpatizo, eu não conheço pessoalmente, não é? Mas acho que até é uma figura bastante querida e é parece boa atriz e não sei. Se eu desejasse no meu íntimo que ela morresse, eu se calhar não me sentia tão bem fazer a piada. Porque tinha uma carga negativa à piada, percebes? Tinha uma carga de desejo ali malévolo por trás. Que não tem. Não quer dizer que, pronto, quando o Joaquim Bastinhas levou com um trator eu também fiz. E portanto, se calhar faria na mesma. Mas não tem essa camada, para mim. E se calhar se fosse, imagina. E acho que precisa de ser diferenciado isso. Não é que os humoristas gozem de um estatuto especial, mas o que os humoristas fazem é piadas com o intuito de fazer rir as outras pessoas. É a definição da profissão de ser humorista. Eu não fui propriamente para os comentários do Correio da Manhã e disse aquilo. Eu fiz aquilo nas minhas propriedades para as pessoas que me seguem. Numa rubrica, aliás, que é a bujarda do dia. Sim, não é? Com o intuito de fazer rir as pessoas que me seguem. Se as únicas pessoas que me seguissem... Se eu fosse fazer aquilo para o grupo do WhatsApp da família da Maria João Abreu, né? Entrava à socapa no grupo do WhatsApp e mandava aquela piada lá. Sem ninguém me conhecer. Epá, eu era uma besta, porque o meu intuito não estava a ser fazer rir ali, estava a ser tipo chocar aquilo. Agora, a piada ganha mais piada porque é chocante? Sim.
tem essa camada. Porque tem a camada do ai, eu não acredito que ele disse Exatamente. isso. Ganda, aí é bem, fogo. Tem essa camada. Portanto, o choque também lhe adiciona uma camada extra de piada. Agora, e é por isso que o timing é este. As pessoas dizem, Agora- too soon, mas eu fazia quando? Daqui a 5 anos. Então, se ela morrer, faço daqui a 5 anos, se ela não morrer, mas aí já não tem piada. Quer dizer, pode ser mais tipo mais bem vista e menos grave, mas já não tem piada. Porque já não E tem energia. há outra coisa que... E se ela fosse estrangeira, também ninguém queria saber. É outra, não é? Sim, é É verdade. a questão da proximidade. Se fosse uma atriz estrangeira, estava-se tudo a cagar. Eu estava na fila do supermercado e estão lá as revistas, como eu te disse. E eu de repente olhei, eu como já disse aqui também, pá, a partir de determinada altura há uns anos decidi que não ia sequer, tipo, nem que fosse num consultório, ia ler essas revistas, porque achava que era estar a compactuar com mentira, exploração, com sensacionalismo. Portanto, mesmo quando me diziam, mas eu estou só aqui na praia e vou só levar a revista para a praia, eu disse, não, estás a dar dinheiro a pessoas que fazem essa exploração. Portanto, se há gente que tem o direito de dizer que eu não como carne porque os animais são maltratados, eu não quero sujar as minhas mãos em revistas que maltratam as pessoas e que não as respeitam. Mas eu olhei para... Mas dão a carreira também a muitas pessoas, não é? Sim, também, mas essas ou seja, não me interessam as pessoas que compactuam com as revistas para subir na carreira, interessa-me as pessoas que são prejudicadas e expostas, Sim. como foi o Claro. caso, por exemplo, da Judite. Isto aconteceu, acho que foi no caso quando foi da morte do filho da Judite de Sousa. Sim. E eu reparei numa capa que dizia, já não me lembro se era da Nova Gente ou não, era uma dessas, e dizia: Purla, desespero e aneurisma. Saiba qual foi a última cena que Maria João Abreu gravou. Não é? Yeah. E todas elas tinham uma série de chamadas de capa, e depois mete já Purla, desespero, e depois já era uma história pessoal, segundo o que eu percebi, não abri a revista, mas que ela estava sob tensão porque a tinham enganado. E eu estava a pensar, calma lá, estas revistas são vendidas aos milhares e lidas às centenas de milhares, não é? Porque têm uma audiência muito grande, são E revistas depois que na passam net, de não mão é? em mão. Não só E depois na no net, site. é assim. Porque é que... É uma questão, nem sequer estou a fazer isto num exercício da defesa da tua piada. Porque é que a piada do Guilherme é mais ofensiva do que isto? Eu não acho que seja. Acho que não, acho pelo contrário, não é? Acho que... Não acho que seja, mas que já estou enganado. Ou seja, porque é que... Não, e quase todas as pessoas que eu fiz a piada e só tive reações quase 100% positivas, até começar a sair nessas revistas e nesses sites. Aí é que começou a vir as manadas das hienas que lá está, contribuem para essa exploração, e depois é que vêm ficar indignados comigo. Porque vêm, tipo, não, isto é um trabalho jornalístico de fazer coisa. E o humor é mal visto, porque tu estás a gozar com a morte das pessoas. Tu estás como se eu estivesse em casa contente a celebrar a Maria João Abreu estar com aneurisma, quer dizer, e a celebrar essa desgraça, e com o regozijo. Ei, morra mais gente que eu preciso de piadas. Como se eu não fosse, se não tivesse outras piadas sem ser com pessoas Eu não sei, famosas que estão à beira da se eu morte. estivesse doente, eu acho que se acordasse de um coma, achava mais graça, sim. achava mais interessante que um comediante tivesse feito uma piada com a minha situação Sim. do que ver a minha cara nas revistas a ser explorada. Sim. Mas isso sou eu. Pá, sou acho eu. que qualquer pessoa, né? Acho que qualquer pessoa. Eu fiz na altura que, por exemplo, o Ângelo Rodrigues estava em coma. Fiz uma piada com a cena da perna, E ele depois foi ao Dr. por Gil. exemplo. E vai-lhe lá perguntar se ele preferiu as piadas ou a exploração que as revistas fizeram. Não é? Pode ser que a Maria João Abreu ainda vá ao Dr. G também. Outra de questão que eu tinha aqui, que eu achei tu publicaste algumas das respostas, algumas das mensagens que te enviaram. Não sei se foi no WhatsApp, foi no Instagram. No Instagram. Porque eu só pus no Instagram. Twitter e no Instagram a piada. Ok. E no Twitter eu não tenho Twitter no telemóvel agora, e não tive o fim de semana fora, nem vi. E depois voltei, nem sequer fui ver os comentários. Ok. Deve ter sido. Fazes bem. Pronto. Sim, Giro, deve ter sido Mas é tipo- uma latrina em efervescência. Sim, é tipo, nem vi. A merda a borbulhar. Vi depois só Mas- alguns porque alguém repartilhou e apareceu-me tipo como notificação. Uma das coisas que eu notei, que já não é novidade, mas que eu acho sempre graça, é que há alguns pontos de contacto entre as pessoas que mandam estas mensagens. Uma delas é uma quantidade absurda de erros ortográficos. Sim. A outra é a constante evocação de Deus para te castigar. Uhum. Não é? Sim. Tu, aliás, fizeste uma piada que era, muitos deles não só para castigar, mas para castigar a tua mãe. Sim. Só a minha mãe.
Sim. Normalmente, aliás, até desejaram que a minha namorada e a minha cadela também morressem. Portanto, é alguma coisa contra as fêmeas só. É uma E sociedade tu machista. lamentavas que o teu pai, não era? Sim, porque o meu pai também teve impacto de eu ser uma besta, não é? O meu pai também participou na minha educação, também merece que lhe desejem a morte. Portanto, no fundo, uma das coisas que te desgostou era que não tivessem desejado a morte ao teu pai. Sim, não há igualdade. Não há igualdade. Sinto que o meu pai depois fica... Odeia, é tipo, gostas mais do pai ou da mãe? É tipo, odeias mais o pai ou a mãe do Guilherme? E acho que deve ser os dois, porque senão um fica chateado. Outra coisa que eu acho muito engraçado nesta coisa do peso Há muitas a Deus. pessoas têm o signo na descrição do Instagram também. É uma Ok. coisa... Essa parte não sabia. Que é muitas pediam peso a Deus, em vez do C de cedilha com S, reparei nisso, não é? O peso a Deus, que é o conceito da comida a peso, mas nas igrejas agora. Tu vais à igreja e dizes, olha, eu pequei muito, queria 2,5 kg de Deus. E estás Sim. ali, rezas um bocado, eles servem 2,5 kg de Sim, Deus e vais para casa descansado, purinho. Sim. não é? 100 gramas de Ave Maria, cortadas Redenção. fininhas. Cortada fininha. Sem a gordura, sem a Sim. gordura à volta, não é? Sim, se faz favor. Uma das coisas que eu acho sempre interessante que é das duas ou estas pessoas esquecem a mensagem que hoje em dia a maioria da Igreja Católica, maioria, não toda obviamente, mas a Igreja mais civilizada tenta passar, que é de um Deus bondoso, de um Cristo que ama o outro, e ao dizerem que tu devias morrer e a tua família esquecem-se, ou então não, ou então conhecem a fundo o Antigo Testamento, Sim. não é? E até a parte da mensagem de Cristo, quando diz que quem não acredita nele vai para o inferno, e no fundo eles estão apenas a encarnar a lei de talião, de olho por dentro por dentro. Não sei o que é que será. Será pura ignorância ou será um conhecimento profundo da Bíblia quando deseja a morte? Não sei que é tipo, Deus não dorme. Então, mas a Maria João Abreu está internada em coma. E eu Foi Deus que causou o aneurisma? Exatamente. E depois há uma nesse estranho, desejo não é? a Deus é a presunção de achares que Deus tem um plano para nós, Deus vê tudo. Mas se eu lhe pedir, ele reconhece que o plano dele estava errado e faz uma pequena retificação. Diz, calma lá, Comário, da Venda Nova, vem-me aqui lembrar que se calhar eu devia também colocar um aneurisma na cabeça do Guilherme Dourado. Portanto, eu tinha visto isto, o plano a 5.000 e a 20.000 anos estava mal feito, e eu agora vou fazer aqui uma pequena retificação. Tens que retificar. A análise de risco foi mal feita, tens que retificar. Mas, faz parte. Agora, há só uma coisa que eu já te perguntei isto, mas eu tenho que é... Como é que tu tens energia, paciência, para ir gozar com eles? Tipo, ou seja, gozar e interagir e picares... tipo, dá-te gozo isso? É como, sei lá, como ir para outras pessoas ir jogar ténis ou ir jogar às cartas? Tem algum gozo, camada de gozo pessoal também que me dá, mas é mais porque sei que vem dali conteúdo, pode vir dali alguma pérola gira para depois publicar e partilhar, para continuar a fazer o meu trabalho, que é fazer rir as pessoas que me seguem. Mas tu não ficas... Olha, para já eu acho que Deus castigou-te. Tu não sabes, mas Deus castigou-te numa medida que se calhar que estas pessoas não acham justa, que foi... Tu foste de fim de semana e não tinhas as cervejas frescas. Não tinha. E eu acho que, não é? Tu fizeste uma story com isso e eu acho que isso foi uma maneira de Deus dizer... Psst. E digo-te que entre um aneurisma ou beber cerveja quente, não sei o que é pior. Digo-te já. Mas faz parte. É assim, depois depende da mensagem. Eu recebi mensagens, lá está. As que eu publico são aquelas atrasadas. A pessoa não aceita as críticas. Mano, eu estou-te a responder. Estamos aqui numa conversa. Queres mais aceitar críticas do que isso? Agora tu tens que aceitar a minha crítica, a tua crítica e fuck. Chamas-me uma merda. Eu chamo-te burro. Então, mas quem é que não aceita as críticas? Mas diz-me uma coisa. Tu não ficas tenso? É porque das poucas vezes que eu interagi com alguém, e já me aconteceu, eu não estou a falar sequer na tua dimensão. Tipo, houve um gajo uma vez que troquei mensagens há uns tempos sobre Salazar. Não é? E aquilo durou, sei lá, 3 horas, não é? Eu respondia e o gajo respondia. Eu fico super tenso com isso. É uma coisa que me afeta o meu dia. Eu não gosto do estado em que fico. Tem dias em que fico mais tenso. Mas é assim, depois da shitstorm que foi com o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, tipo, isto não foi nada. Imagina, o Bolsonaro foi um tsunami e isto foi uma onda de 2 metros. Estás a ver? Sim. Que dá para fazer surf sem prancha. Foi um Ice Bucket Challenge isto. E, portanto, agora, há alguma tensão no sentido que há uma ansiedade, não é? Porque estás ali a ser recompensado cada vez que responde e tu, pumba, mandas uma... Sim. Estás ali a ser recompensado com essa dopamina e que queres mais e ficas ali um bocadinho viciado naquela de dar respostas.
Mas depende dos dias. Esta, por acaso, já houve alturas piores. Aqui não... Porque às vezes que, tipo, vou para a cama e começo a pensar, tipo, será que alguém já... Já me aconteceu isso, estar nesse loop, agora menos. Mas há mensagens que o gajo recebe. Por exemplo, eu recebi mensagens de atores, amigos dela. Uns, que mandaram só uma cena, tipo, devia ser, era mecânico, mas merda assim, tipo, ok, está bem. Outros que foi tipo, olha, tenho estado no hospital e tal, isto é só um desabafo, eu não vou dizer quem é um gajo bem conhecido, é um desabafo, eu sempre acredito que o humor não pode nem deve ter limites, eu também sou assim muito parvo e não sei o quê, mas tenho passado de perto, mas depois aquilo nem dizia nada, nem dizia mal de mim, dizia só, olha, desculpa só o desabafo de estar aqui, coisa. E eu respondi-lhe, percebo perfeitamente o desabafo, e quem esteja a passar de perto não gosto da piada. Eu não posso limitar por isso, senão depois não faço nada, não é? Não posso deixar que esses fatores externos interfiram na minha liberdade. Mas, percebo perfeitamente, agradeço o desabafo e percebo perfeitamente e só me resta desejar, dar um abraço e desejar que as coisas corram pelo melhor. E pronto, e foi isso. E está bem. E porque eu acredito, sinceramente, que as pessoas que estão a passar pela tragédia não estão preocupadas com piadas. Estás a ver? Não... Eu imagino, se eu tivesse a minha mãe em coma, à beira entre lutar entre a vida e a morte, a última coisa que me ia afetar era piadas, seja de quem fosse. Porque o sofrimento era tão maior que eu acredito nisso. Agora, se calhar um dia vou passar pela situação e vejo alguém fazer uma piada e não vou gostar. Mas mesmo assim, não quer dizer que aquela pessoa não possa fazer a piada. Agora, eu acho, sinceramente, que quem está a passar por uma desgraça dessas, não está preocupado com piadas. Há outra coisa que eu não entendo, que é... Se eu achasse, tipo, se calhar pensava, vou estar aqui a adicionar sofrimento a estas pessoas que estão a sofrer, se calhar não fazia. Mas repara, todos nós hoje estamos expostos, até porque estamos expostos à informação de manhã à noite de uma forma como nunca antes aconteceu. Não é? Tu acordas de manhã, o telefone, feeds de redes sociais, televisão, sempre. E constantemente eu tenho motivos para ser ofendido. Tipo, se eu ligar o Correio da Manhã e ouvir certas entrevistas, o Correio da Manhã TV, ou seja, eu estou constantemente, a minha inteligência, a ser ofendida, coisas. A ideia de que tu tens que reagir sobre essas alegadas ofensas e atacar o teu ofensor não me cabe na cabeça. Ou seja, eu, por exemplo, eu acordo de manhã, não é? Uma das coisas que faço quando estou a tomar o pequeno almoço é ler o Expresso Diário. Não é? Estou a ler, a ver as notícias, a ver outras coisas e tal. E há lá colunistas que eu leio e que há coisas que eles dizem que eu acho ofensivas. Nunca me passou pela cabeça escrever-lhes uma mensagem. Sim, não faz sentido para mim. Este é o mundo onde nós vivemos, as pessoas dizem coisas que me desagradam, mas porquê é que eu tenho que lhes ir dizer que elas me desagradaram? Não faz sentido. Para mim, juro-te que não faz puto sentido. Sim, portanto, e assim é, imagina, tu estás a passar por essa desgraça. Tens a tua mãe entre a vida e a morte. Estás no Twitter a ver piadas? Não estás, não é? Não vais estar. Se estás e por acaso vês, se me seguias e por acaso vês e aparece, lá está, já me seguias. Podes não gostar da piada, mas tens que perceber que é o meu trabalho e já seguias, já viste estas piadas piores. Como é que tiveste conhecimento daquilo? Foi porque um amigo teu foi dizer, já viste o que é que este gajo disse sobre a tua mãe? Que amigo de merda é esse? Claro. Tu estás no hospital à espera que a tua mãe, de saber notícias da tua mãe, e o amigo diz, já viste esta piada que este humorista disse sobre a tua mãe? Tipo, a tentar adicionar uma carga negativa ao teu dia que já está uma merda. Que amigo de merda é esse? Calma, e tu estás a falar de... estás a falar de pessoas que estão ligadas à pessoa em questão. Apesar de alguns autores que a conhecem, a grande maioria das pessoas que falaram contigo são pessoas que não a conhecem. Não é? Sim. E a questão é, o que essas pessoas estão a fazer é a não ter a maturidade suficiente nem a capacidade de lidar com o momento que lhes desagradou. É aqui que eu estou a dizer. Por isso é que eu acho que é muito infantil, é uma coisa quase de birra de criança. Em que, em vez de... eu já ouvi piadas de comediantes em que eu digo, não caiu mal, ou seja, eu tenho a mente super aberta. Já ouvi piadas que achei boas piadas e digo, não concordo com isto, mas rio-me. E já houve outras que disse, isto é só desagradável. Para mim é desagradável. Sim, claro. Agora, o que eu faço é sigo adiante com a minha vida. Porque não faz sentido, eu vou dizer a este gajo, olha, a tua piada magoou-me imenso. Faz-me sempre lembrar um bocado aquela frase do Christopher Hitchens que ele diz que sempre que alguém me diz que fica ofendido com alguma coisa que eu digo sim, e qual é que é o teu argumento? Tipo, porque isso não é um argumento. Sim. Essa questão da ofensa, não é? Sim. Sim, eu dizia, por exemplo, estava a conversar, não falei sobre isso, a piada está feita, mas
Porque o pessoal depois havia muita piada, muita gente fez a piada com a chuva dourada e a sacerdotisa do Tibete. Lembras-te dessa história? Quando o Ângelo Rodrigues esteve doente. Depois a Maria João Abreu disse que tinha falado com a amiga que é sacerdotisa do Tibete para dar uma chuva dourada para ele se curar e que pronto, pelo visto tinha resultado. E eu penso, bom, primeiro, se ela tem essa amiga, à partida está safa, portanto podemos fazer piadas com isso, não é? Porque salvou o Ângelo, não vai salvar a Maria João, então... E há uma série de piadas que tu podes fazer aí. E até se vamos pela ofensa, então não é para mim é ofensivo alguém dizer que tem uma amiga, apesar de eu saber que a intenção está no lado certo e que ela tinha o coração no lado certo, mas para mim é um bocadinho ofensivo também alguém dizer que tem uma amiga que tem poderes especiais e que vai meter uma cunha para salvar aquele amigo, quando há tanta gente a morrer. Pá, mas essa sacerdotisa não anda aí pelo mundo a salvar pessoas, tem esses poderes e não faz isso. Essa merda é que é ofensiva para mim, não é? Que é as pessoas que dizem tipo, eu rezei a Deus e Deus curou-me. Olha, isso é ofensivo, e tem as outras pessoas todas que rezam e que morrem. Porque é que tu és especial? Eu posso achar isso ofensivo. Vou dizer que ela não pode dizer aquilo, ou vou achar que ela é má pessoa por dizer aquilo. Não, eu acho que ela disse aquilo com a melhor das intenções. E as pessoas, infelizmente, quando é humor, não partem desse pressuposto que é, pá, olha, a piada não teve piada, ou foi ao lado, ou é ofensivo, ou é demasiado cedo. Todos esses argumentos são válidos porque é tudo subjetivo e o limite cabe a cada um defini-lo para si mesmo. Mas é o partirem do princípio de maldade, que vem de um fundo mau, e não do, olha, ele fez isto para tentar fazer rir e aligerar uma situação até grave. A intenção foi boa, pá, mas não correu bem. É porque se me disserem isso, eu digo, opá, olha, menos percebeste de onde é que vem a motivação. Porque a motivação nem sequer vem de ter likes. Eu já tenho likes, estás a ver? Eu tenho, tipo, os bilhetes vendem quando eu faço espetáculos. Eu não preciso fazer esta piada. Esta piada não muda em nada a minha carreira para positivo. No máximo até pode prejudicar. Exatamente. Não é? Portanto, se eu estivesse preocupado com a minha carreira, eu não fazia a piada. E não só faz a piada para aparecer. É o oposto. E pronto, e é essa lógica que está muitas vezes deturpada. Mas também para mim não tinha tanta piada se não fizesse parte, não é? Muito bem. Lá está, se eu gosto de dar ali na linha e acho que sou dos poucos que o faz, não é? Não sou o único, mas sou dos poucos, porque cada vez o humor está um bocadinho mais politicamente correto, principalmente à medida que o pessoal vai tendo visibilidade, vai deixando de ter coragem de fazer essas piadas, embora depois as façam em privado. E pá, a mim dá-me gozo ser o gajo que está um bocadinho a lutar contra isso. Não quer dizer que as piadas vão ser boas, lá está, porque às vezes nessa tentativa de pisar o risco há de haver piadas que no peso de ofensa, piada, vão mais para o lado de choque, não é? Mas faz parte do meu trabalho também mandar umas ao lado. Não que eu acho que esta é uma boa piada e defendê-la. E não vou pedir desculpa porque a intenção era boa. Agora toda a segunda parte do podcast vai ser dedicada a uma pergunta que nunca te fizeram, que é: o humor tem limites, Guilherme Duarte? Humor tem limites? Bom, vamos então debruçar-nos sobre esse tema. Vamos então debruçar-nos sobre... eu acho que eu e tu devíamos considerar o nosso estado civil, que apesar de oficialmente ser solteiro não é, porque somos solteiros no bilhete, no cartão de cidadão, mas temos parceiras, não é? Porquê? Porque a Belinda Gates separou-se do Bill. A Belinda. Estava a ler Bill e Melinda e disse Belinda. Que Belinda se calhar é a filha deles, não é? Belinda é o nome tipo do roubo de cozinha. Tens a Bimbi e a Belinda. A Belinda era uma cantora dos anos 90 que era a Belinda Carlisle. Okay. A Melinda Gates vai se separar do Bill Gates depois de 27 anos de juntos. Estão juntos há 27 anos. Não, desculpa, casados há 27 anos, conhecem-se há mais. Não há acordo pré-nupcial, portanto ela vai ficar com metade de tudo. Que não sei, eu tenho aqui um número, não sei se é este, não sei se são 54 bis. Acho que é isso. É verdade. Mas diz que vai ficar com o nome dele, vai manter o nome dele. Também quer tudo, caralho. Foda-se. Isso é que é mesmo ficar com tudo. Não ficar com metade do nome, só B, Melinda B. Sim, e Melinda G. Porque Melinda é Gates. E que pronto, que ela está super ativa, especialmente na questão da investigação da vacinação para a malária e para o combate à malária. E ela vai continuar esse trabalho. Acho que vai utilizar grande parte do seu dinheiro em África. Sim, e é curioso. Acho que eles tinham dito já há uns tempos que iam doar metade da fortuna à fundação e ainda não o fizeram. Andaram aí segundo sei,
peca, mas depois... Mas sabes que eles já deram já deram 1.000 milhões de dólares à investigação da Covid. Está bem, mas dar 1.000 milhões para eles é a mesma coisa que eu dar 100 paus. Está bem, mas pronto, já deram. Só estou a dizer que já deram. Agora, eu já dei 100 paus, não dei também. Sim. Verdade seja dito, sim. Também não dei. Portanto... Mas pronto, era só para dizer isso que se calhar devíamos pensar se nos interessava uma senhora, julgo que ela tem 60 anos, se estávamos disponíveis a isso, podíamos fazer um contrato com as nossas parceiras, dizer, olha, amor, isto é para o nosso bem, eu vou lá estar com a senhora Melinda, mas tipo, tu depois não tens que trabalhar mais na vida, não é? Sim, acho que é uma questão de... Ou vão elas ter com o Bill, não é? Ela pode dizer, então, mas vou eu ter com o Bill. E vai lá também, o Bill, aquilo também. Aquele nerd daqueles não... Vai querer jogar PlayStation contigo. Não sei, às vezes são os mais... Sim, os mais kinky, assim, veste aí de Stormtrooper e dá-me com um dildo no cu. Mas... mais uma mulher que entra para a lista das mulheres mais ricas do mundo por herança de marido, por divórcio. Essa que é essa. É uma boa forma de nós passarmos para o próximo tema, que é o movimento Eu Também, já que esse comentário repara que o meu comentário é apenas e só factual, é uma constatação, exatamente. Agora cada um tira a sua interpretação daí. E porque essa interpretação até acho que deve ser de... Olha, vê lá que as mulheres ainda não têm a oportunidade, ou não tiveram a oportunidade durante não sei quantos anos, ou foram influenciadas para ter cargos de chefia, ser CEOs e ser empreendedoras, que as mulheres mais ricas são por divórcio e não por mérito próprio. No entanto... eu vejo isso dessa forma, atenção. Claro. Não vejo isso diga-se a bom da verdade, a Melinda Gates não sim, é trabalhou muito. a não mulher era uma troféu, sim, não era uma housewife, não é? Nós falamos disso aqui. Mas pronto. Sim, claro. Movimento Eu Também, que... 3 anos depois mas em português vamos chamar-lhe Eu Também agora. Mas mesmo estou a dizer isto porque é como tem saído nos jornais. Ok, está bem. Que chega finalmente a Portugal. Nós falámos disto longamente em 2018 e no início de 2009, aqui em vários programas dos casos americanos. Veio a lume vários casos da Sofia Arruda, da Catarina Furtado, mais recentemente da Leonor Poeiras. Começaram a sair vários artigos nos jornais. Tipo cinema na guarda, que os filmes chegavam 6 meses depois de chegarem em Lisboa, não é? Exatamente. Chega cá a Portugal mais tarde. E na altura nós falámos longamente disto. Na altura eu cheguei a falar com amigas minhas, perguntei-lhe, ou seja, acho que era um tema para o qual eu já estava atento, mas voltei na altura a falar com amigas minhas sobre isso, contaram-me algumas histórias que eu partilhei aqui. Voltaremos hoje, se calhar, a elas. E eu queria apenas deixar um bocadinho prelúdio antes de falarmos disto, porque acho que é sempre importante falar desta questão, que já sabemos, mas... E que, mais uma vez, como tudo, tal como as piadas do Guilherme Duarte, gera 2 tribos, uma de cada lado, não é? Sim. E só queria deixar aqui um prelúdio, porque é muito difícil falar nisto sem parecer que estás a tomar partido de uma coisa ou de outra, que para mim é absurdo, que é óbvio, que acho que, não vou falar por ti, mas acho que concordas comigo, é óbvio que a questão do acosso, seja do piropo, fora do lugar, no momento, não é o piropo de 2 pessoas que estão a flertar, não é? Então, o piropo numa situação em que deixa outra pessoa desconfortável. Ao convite chantagista do chefe que diz vem jantar comigo, até à violação, não é? Que é óbvio que a mulher está muitas vezes em situação de desvantagem. Seja física, não é? Mesmo física, de ameaça física, sim. Seja na relação de poder. Não está sempre, mas está muitas vezes. E que a humilhação do ato, seja a humilhação do ato de um ato físico, de um apalpão, da tal chantagem do chefe, que diz vem jantar comigo, que essa humilhação é muitas vezes aquilo que detém as mulheres de fazer uma denúncia, porque as denúncias fazem-nas reviver essa humilhação, porque têm que se expor novamente, e porque muitas vezes há consequências profissionais para essa a denúncia. Eu estou-me a lembrar de um caso de uma amiga que trabalhava numa empresa importante e um sénior dela encontrou, já andava a fazer algumas insinuações, encontrou num corredor, encostou-lhe à cara dela, roçou a barba, estás a ver assim tipo lixa, e disse então, quando é que vamos jantar? Ela fez queixa a uma superior dela e a superior disse, olha, tu podes ir para a frente com isto e tens todo o direito, mas sabes que vais ser prejudicada nesta empresa. Mais tarde ou mais cedo vais ser despedida porque ele é um dos sócios maioritários e portanto isto não. Portanto, eu só queria
Outra questão que é, já no limite, que é a questão, por exemplo, das violações, que são questões ainda mais graves. Eu lembro-me há pouco tempo de ler uma série de artigos, porque estava a preparar um dossiê para escrever uma série, em que uma psicóloga perguntou a vários polícias se achavam que uma mulher podia ser violada pelo parceiro ou pelo marido. E muitos deles diziam, acho muito difícil. Portanto, a própria forma como as pessoas que devem receber as denúncias, e aqui estamos a falar das denúncias mais graves, não é? Das denúncias de violência, encaram muitas vezes o que é uma violação, também é um elemento que é dissuador das denúncias. Portanto, isto era um prelúdio que eu queria fazer, que era para depois, quando falarmos dos matizes, não dizerem que nós estamos contra as mulheres. Apraste dizer alguma coisa sobre esta nova onda de queixas? Ou a primeira em Portugal? Acho muito bem, porque acho que é óbvio que sempre há homens que estão em cargos de poder que se aproveitaram dessa posição para assediar mulheres e para chantagear com promessas disto ou daquilo em troca de coisas sexuais. Esses gajos estão lá, não é? Porque não há de ser Portugal o único país que não tem disso. Estão lá e eu acho bem. Espero que comecem a sair nomes. Não exijo, como ao meu contrário, muita gente, tem que dizer nomes, não mais vale estar calados. Acho que não. Acho que é um processo e acho que precisam de sentir apoio para ter coragem de dizer o nome. Porque se é alguém sozinho a dizer o nome, apesar de eu achar que nesta altura, com a accountability, né, das redes sociais, que têm o seu lado mau e o seu lado bom, se alguém disser o nome, a maioria da opinião pública acho que vai ficar do lado dessa pessoa. Mas é aquela parte delicada que é, não podes desvalorizar o que a vítima diz, mas não podes acreditar cegamente no que a alegada vítima diz. Não podes retirar a presunção de inocência à outra pessoa. E é muito difícil fazer muito isso. Difícil. É difícil, não consegues, não é? Ainda agora aconteceu com as acusações de violência doméstica do gajo do deputado do Bloco de Esquerda, não é? E depois vias pessoal, tipo no Twitter, que foi do Bugalho, que é de direita, caiu logo em cima e diz que se tinha que acreditar nas vítimas sempre. E quando foi agora, havia esses dois tweets, um print a dizer tipo, bom, no Me Too lá fora aconteceu, aqui também vai acontecer falsas acusações e pessoas coitadas que não têm culpa. Mas já é importante dizer que as falsas acusações são residuais. São residuais, certo? São pouquíssimas, é muito raro, haverá, obviamente, sim. Haverá, mas pronto. Essa questão, por exemplo, e é engraçado falar da violência doméstica, porque claro que uma parte da violência doméstica é uma violência sobre as mulheres, e há a questão de as mulheres muitas vezes estão desamparadas, estão mais sozinhas, são dependentes até financeiramente, mas, e isto, eu estou a dizer isto porque conheço alguém que já trabalhou a fundo a violência doméstica e que me disse muitas vezes, e repara, isto não é sem prejuízo daquilo que sofrem as mulheres, mas que me disse que muitas vezes a violência é mútua, ou seja, há muitos casos que é muito difícil aceitar que os homens são vítimas de violência, mas também são vítimas de violência. E isto não é dizer, coitadinhos dos homens, não. É dizer as coisas como elas são. Constatação é, sim, há violência, as mulheres são as principais prejudicadas, mas há imensos casos que a violência é mútua. Sim. E de violência psicológica de mulheres sobre homens também existe. Mas voltando a isso, acho bem que sim, acho que apareça. Eu tenho visto só alguns casos. Vi que a Catarina Furtado também disse que foi assediada já 3 vezes. E a minha primeira pergunta foi, só 3 vezes? Estás a ver? É que é tipo, a Catarina Furtado, na carreira dela toda, só houve 3 superiores a assediá-la. Não acredito, estás a ver? Não acredito. Estava à espera de mais. Estava à espera de muito mais. Acho pouquíssimo. Acho muito pouquíssimo. Fico até desiludido com o homem português, porque, pelos vistos, assedia pouco, não é? Uma das coisas, voltando só atrás à questão, porque é que mas porque é que não disseram antes? Porque é que não dizem nomes, não é? Ou seja, colocar de repente o peso, ou seja, tal como não se deve retirar completamente a presunção de inocência de alguém, também não se deve de repente atacar quem denuncia de uma forma quase como implacável, não é? E uma das barreiras... é muito engraçado. Eu acho que para os homens é difícil entender isto. E eu ainda há pouco tempo falei com uma amiga
que aliás já veio ao programa, a Patrícia Muller, e que deu uma entrevista agora para a NIT sobre isso, num artigo interessante que saiu. Eu até já vou falar do que é que ela disse, porque ela passou por uma situação com um superior, que falou disso publicamente, que ela disse que muitas vezes nessas situações, ela disse, depende das mulheres, porque estávamos a falar de uma situação que foi num jantar de outra pessoa, e eu disse que o homem nesse caso nem sequer era patrão da mulher, apesar de ter uma situação de poder, porque era mais conhecido. Eu disse, mas porque é que ela não, a primeiro comentário nojento dele, porque é que ela não disse, agora jantas sozinho? Não é? Porque para mim, na minha cabeça, isso seria fácil. E ela disse, porque tens que pensar como uma mulher, que é, muitas vezes aquilo é completamente inesperado, portanto tu não ficas gelada. Ela disse, várias vezes isso me aconteceu, e eu considero-me uma pessoa com pelo na venta e que digo o que penso, e tu ficas sem reação, não sabes o que é que há de fazer. E outra coisa que eu achei interessante, que isto acontece muito até em vítimas de violência mesmo, de violência sexual, que é a tua culpabilização. Acontece imenso entre vítimas, tu começares a negociar e dizer, mas se calhar eu fiz alguma coisa, se calhar eu provoquei, se calhar eu não devia ter dito aquilo, se calhar eu não devia ter dito isto com esta roupa. Portanto, em cima da culpabilização que já existe da sociedade ou das pessoas que te apontam o dedo, muitas vezes a própria vítima inicia esse tipo de racionalização para tentar justificar porque é que aquilo lhe aconteceu. E eu tentei pensar o que é que tu podes dizer a um homem que o possa colocar numa situação idêntica de uma mulher. Porquê? Porque a maioria dos homens não passam por situações em que o sexo, a atividade sexual ou a alegada sedução é utilizada como uma ameaça contra ti. Ou seja, em que tu te sentes que o sexo é algo que te pode causar dano. Eu nunca senti isso na minha vida. Ou seja, não é? Imagino que tu também não. É? Não. A menos aquele gajo italiano no táxi em Londres. Não é? Sim. E eu uma vez também no Frágil, quando um gajo me apalpou o rabo e eu olhei para trás e o gajo era gigante, estava cheio de músculos, e eu disse, não podes fazer isso, não é? E mamaste-o da boca, não foi? E mamei logo, exatamente. Mas estava-te a dizer que estava a tentar, porque muitas vezes para tu teres empatia tens que ter uma experiência idêntica à dessa pessoa. E eu lembrei-me qual foi a situação em que eu estive mais vulnerável na vida. Eu lembrei-me de uma situação, acho que já todos nós tivemos, se calhar quando éramos adolescentes ou crianças. Eu tinha, naquele colégio onde eu dei, nos Salesianos, que tinha professores completamente doidos, havia um tipo, que era o Belarmino, que era brasileiro, que era um terror. Ele fazia terrorismo psicológico e físico. O gajo, agarrava-nos pelos mamilos e rodava, tipo beliscava. E tratávamos no feminino, dizia, suas estúpidas, vocês são umas parvas. E houve um dia que o gajo implicou comigo. E o gajo era claramente psicopata, porque ele escolhia uma vítima e durante 10 minutos da aula não largava aquela pessoa, até o miúdo quebrar. Eu acho que tinha 12 anos, não sei se já tinha feito 13. E ele durante 10 minutos não me largou, humilhou-me à frente da turma, e a determinada altura eu comecei a chorar de raiva. Sentia raiva, não é? Já não sabia o que é que havia de fazer. Eu lembrei-me deste episódio porquê? Porque é um episódio em que eu me senti completamente vulnerável e em que eu era um miúdo de 12, 13 anos, que tinha pelo na venta e respondia a adultos, e naquele momento não fui capaz de nada, fui completamente esmagado. E eu acho que é importante perceber que muitas vezes as mulheres se sentem esmagadas da mesma maneira. Ok, então estás a dizer que devemos tratar as mulheres como crianças de 12, 13 anos. Eu já sabia que tu ias dizer isso. É isso, temos que ser condescendentes com as mulheres ao ponto e tratá-las como se elas fossem sempre vítimas e crianças. O que eu estou a dizer é que todos nós devemos tentar achar um ponto em que nos tenhamos sentido extremamente vulneráveis e sem capacidade de resposta para entender o que é que muitas mulheres passam. Ou seja, quando estão fechadas numa sala com um patrão, ou quando de repente são emboscadas num parque de estacionamento pelo colega de trabalho, ou por um desconhecido. É isso que eu quero dizer, e não que as mulheres são crianças. Está bem, era só para esclarecer. Sim, é muito difícil os homens colocarem-se nos sapatos das mulheres, até porque normalmente são bué desconfortáveis, só para ficarem com o rabo empinado. Para agradar para quê? Para agradar os homens? Não, para agradar as outras mulheres. Para termos essa empatia, já falei isso também em stand-up, que é tipo a cena da dick pic, né? Para um homem, se receber uma foto não solicitada de um pipi, nunca vai ser chocante. Pior que seja o pipi. Vai ser tipo, olha, recebi uma foto de pipi e mostras aos teus amigos, né? Se não for não solicitaste, podes partilhar. E uma mulher, quando recebe, é tipo, ei, que nojo, este gajo fez isto, que nojo.
há toda uma camada ali, tipo, os homens pode ser tipo, aí a gaja vês isto, foi ganda maluco, pronto, tipo, é isso, nunca nos vai estragar o dia com uma foto de um pipi. E a mulher pode, e essa falta de empatia, porque não nos conseguimos colocar, tal como as mulheres não se conseguem colocar nos sapatos dos homens em muitas outras situações, Sim. faz Ou com seja, que a mulher não haja- sabe o que é que tu é, não sabe o que é teres 16 anos e estás completamente tomado pelas hormonas da testosterona. Sim. E seres pressionado pela sociedade a fazer merdas ridículas só para pareceres machão e atrair mulheres, entre outras coisas. Mas, portanto, é muito difícil. Mas eu acho que o caminho passa mais por esse empowerment feminino do que pela o cancelamento ou a criminalização das atitudes dos homens, porque vão ser sempre diferentes. Lá está, um homem pode mandar um elogio a uma mulher, uma vai gostar, a outra não vai ligar, a outra vai achar desnecessário, a outra vai se sentir intimidada, a outra vai ficar em pânico porque não sabe onde é que aquilo vai parar. Todas essas reações são possíveis porque cada mulher é diferente. E tu então, o quê? O homem é que não pode dizer aquilo? É estranho, não é? Acho que o homem tem que ter uma consciencialização e perceber a quem é que o está a fazer, mas acima de tudo deve-se ensinar às mulheres, tipo, não gostas do que estás a ouvir, estás desconfortável, é seguro dizer para e não quero e meter os gajos na linha, não é? E esse é que acho que é o trabalho principal que tem que ser feito. E é muito difícil porque lá está, cada vez que uma mulher levanta e diz que foi assediada, tens as caixas de comentários inundadas. Andou-se a servir e agora é que diz. Inclusive por mulheres. Inclusive para mulheres. Agora, mas eu acho que é um... ser, fazendo o advogado do diabo, de ter o outro reverso da medalha, que é, e quantas são elas a seduzir para subir? Também, mas uma coisa não... Ou seja, uma coisa não anula a outra. Não anula. Ou seja, o facto de mulheres fazerem isso... Mas mistura tudo. E na cabeça das Claro. pessoas mistura tudo. Claro. Porque é óbvio que também existem essas mulheres, Claro. não é? E é óbvio que há mulheres que, Mas desde isso sempre, tu disseste... Há uma coisa até que tu como disseste, defesa, usam o Sim. sexo como Claro. moeda de troca e como poder. Houve uma coisa que tu disseste que eu achei muito importante, que é, também cabe às mulheres, não é? Ou seja, há uma panóplia de, como tu disseste, reações. E de a mulher que fica em pânico, que está sentada à mesa, e a outra que se calhar agarra no copo e lhe atira o vinho à cara e diz: tu és um porco, não vou jantar contigo. Não é? Existe esses matizes. E eu já falei com algumas mulheres que me dizem: as mulheres têm todo o direito de ser vítimas, portanto, de se assumirem como eu fui vítima de um assédio, de um acoso. Mas também há mulheres que não querem ser vistas como vítimas. Ou seja, que dizem: sim, eu senti-me atingida, senti-me ofendida, mas eu não quero ser vista como vítima. Portanto, eu quero responder a isso. Seja denunciando, seja insultando, seja o que for. E eu acho que isso, eu ouvi isso de mulheres, que também é muito importante. Ou seja, há espaço para as duas coisas. Há espaço para dizer: eu fiquei traumatizada, em pânico, e não sabia o que é que havia de fazer e por isso não denunciei. E outras pessoas que têm o direito de dizer: epá, eu respondi ao gajo dizer: és um velho nojento baboso, e atirei-lhe o vinho à cara. E fui denunciá-lo à esquadra. Até porque, imagina, um chefe convida-te para jantar. Tu dizes: fui vítima de assédio. Foste vítima de um convite para jantar. Parece um bocadinho até... Sim, mas de uma coisa, foi o que aconteceu com esta minha amiga, que ela diz ela recusou os convites todos para jantar e ele começou a prejudicá-la no trabalho. Aí é que eu acho que é totalmente a humilhá-la em diferente. reuniões, a mandar o trabalho para trás, a insistir com mais mensagens, Claro. quando ela já disse não, ele disse já disse não, e o gajo a mandar mensagens às tantas da manhã. Claro, aí é que é a grande diferença. Agora, eu acho ridículo um chefe que quiser convidar alguém que está abaixo da hierarquia e que ele gosta, seja só sexualmente, ou seja, está a apaixonar por ela, não poder haver essas dinâmicas no local de trabalho, de chefe namorar com alguém por de fora ou uma chefe namorar com alguém de fora do Mas a questão é depois a utilização do poder na relação dessa relação, não é? Porque mas isso é a vida. Desde que não haja jornalista- violência nem coação. Num destes textos que saíram, uma ex-jornalista chamada Bárbara conta que, e por exemplo isto aqui é a diferença entre homens e mulheres, que ela era estagiária e sempre que ia para o estúdio, o realizador punha-se a fazer planos das pernas, das mamas, do rabo e metia na regi para toda a gente ver. Portanto, dezenas de pessoas viam aquilo. Se fizesse isso a um homem, a maioria dos homens, se lhe filmassem a brilha ou o rabo, não tem o mesmo impacto. Não tem. E o que é que aconteceu? Quando ela chegou, ela era nova, começou a chegar, ou seja, só esta questão, esta exposição que ela teve, chegava à caixa de correio e de repente tinha não sei quantas mensagens de gajos que trabalhavam lá. Que é do género, na cabeça deles é: ele está a filmá-la, vi-lhe o decote e vi-lhe as pernas, vou-lhe mandar um e-mail. E ela disse que tinha vários
vários e-mails, inclusive de homens casados. E ela dizia, eu achei interessante o que ela diz, que é, qualquer um é livre de mandar o barro à parede a ver se cola, porque isso faz parte do jogo de sedução. Yeah. Mas esse jogo faz-se a 2, não é? E Claro, quando quando não eu- é a 2 e há uma insistência, uma coação, um constrangimento, seguidos de uma negação, passa a ser assédio. Claro, é isso. Porque é um mas isso bocado- Acho que porque é a assim, definição perfeita. Já todos nós, assim, eu vi muitos gajos, eu nunca entendi isso, vi muitos gajos conhecidos, se calhar amigos, ao longo da minha vida, pá, de eu ver que uma gaja estava a dar para trás e eles insistirem. Eu acho que sempre tive o sentido de ridículo e de estar a secar e de ler os sinais, de ler bem os sinais. Tipo, ou seja, o meu sentido de rejeição era tal, de ridículo, que era, pá, se esta miúda não quer nada comigo, eu não vou voltar a telefonar, ou não vou voltar a convidá-la, não é? E eu acho que esse, mal ou bem, esse sinal é um bocado como aquela história da pornografia nos anos 70, quando num tribunal nos Estados Unidos alguém dizia, mas o que é pornografia? E houve um juiz que disse, pá, quando tu vês pornografia, tu sabes o que é pornografia. É. E eu acho que é, pá, só se fores muito estúpido, meu, e não quiseres mesmo ver os sinais, tu sabes quando outra pessoa está afim ou não está. Há ali uma zona cinzenta num momento, é pá, mas mais dia, menos dia, tu sabes. Sim. Tu sabes. Sim, mas tens aquela esperança que tequilha resolva, estás a ver? Ah, Ou o dinheiro em cima da mesa e um jantar caro. Ah, Espera aí. Zé, para de refilar, feita velha. Agora, há uma questão que eu acho também interessante, não é? Que dizia esta minha amiga, a Patrícia, pá, e ela começava por dizer, pá, estamos muito melhores do que quando eu comecei, há muito mais mulheres guionistas, muito mais mulheres realizadoras, as mulheres têm muito mais poder, também é importante não esquecer isso. Mas ela diz que há uma canção brasileira que eu não conhecia, de um grupo chamado Francisco El Hombre, com o título Triste Locomá. E o que ela diz é, se é verdade que os homens não são todos abusadores nem predadores, pá, então não digam que as mulheres são todas, e ela diz, é verdade, ela diz, nós somos um bocadinho mais loucas, mas não digam que nós somos todas tristes, loucas ou más, de cada vez que nós fazemos uma acusação. Sim, que é sim. muito uma coisa, não é? Uma coisa que se atira para cima das mulheres. Não. E eu achei isso interessante, que é, então, se os homens não são todos predadores, então se calhar nós também não somos todas loucas, não é? Claro, Um, é óbvio. A generalização é que... Pronto, dá sempre jeito para fazer um argumento, não é? Agora, estou curioso, pá, já ouvi umas acusações, já ouvi nomes falados, que entretanto foram abafados. Sim. O que entretanto também é giro, porque tu vês que as pessoas que estão desse lado depois também têm... Oi, espera lá, este não dá jeito. Mas, Este por não exemplo, esta história da Patrícia, ela confirmou depois com outras mulheres que o gajo tinha feito o mesmo a outras pessoas. Portanto, também é importante tu vires dizer alguma coisa, mesmo sem nome, porque as outras mulheres vão se sentir protegidas, ou pelo menos não se sentem sozinhas. Agora, ok. Segundo sei, Sim. segundo inferi, ninguém me disse nem nada, mas acho que anda a ser preparado um expose. Ou seja, há grupos, né? Alguém poderoso? Há grupos de mulheres e provavelmente homens também a unirem-se ainda na clandestinidade para preparar um expose em massa. De várias pessoas ou de só de uma? De várias pessoas, sim. Várias pessoas. Vamos ter que falar disso. Deve estar tudo assim com o cu tremido. Eu só digo, Vamos. é tão bom nunca ter assediado ninguém. Podes crer, Pá, é podes tão. crer. Quer dizer, há de haver alguma maluca do meu passado que há de dizer que o que eu fiz é assédio. Pá, mas eu tenho consciência tranquila. Por acaso não. Eu às vezes um gajo pensa, né? Será que eu já fiz alguma coisa que se pusesse coisa? Eu quando foi isso Não. pensei, mas espera, é assim, ao nível do que tu ouves, não é? Se calhar, imagina, podes ter sido desagradável. Ele telefonou-me mais do que uma vez, ou insistiu para eu Não, ir já tomar disse alguma café. merda tipo de inconveniente, de certeza absoluta. Que já. De certeza absoluta. Sim, Já talvez. devo ter dito. Mas, tipo, ao ponto Sim, de mas deixar para- alguém desconfortável, tipo, ou com medo, tipo, não. Isso, acho que não. Pá, acho que não. Não estou a ver. Então, mas pronto, já sabem, quem quiser saber quem é que são essas pessoas, ouça o programa especial de Sim, sim. patronos. Não, eu não sei as pessoas. Tenho Estou a minha. brincar, estou a Imagina, brincar. se houvesse uma aposta, né? Se houvesse Uhum. tipo casa de apostas, quem é que vai ser acusado de assédio, tinha as minhas apostas. Mas eu, como não faço, pá, há pessoas que tu apostas sempre em quem tem mais poder, não é? Porque quem tem mais poder tem mais capacidade para fazer assédio e manter as pessoas caladas. Portanto, começa logo por aí. Mas há nomes que já foram falados que não se sabe se Agora- é verdade ou não. Agora vamos à parte mais difícil, a parte mais pantanosa neste mundo binário e tribal em que uns estão contra outros, que é, dito tudo isto, que eu acho que ficou claro qual era que era a nossa opinião, e de como é que este movimento é importante para a mudança nas instituições, nas mentalidades, e tu há bocado falaste das mulheres, mas também é importante
Ou seja, tu educares os miúdos, os rapazes, não é? Como se calhar o meu pai nunca teve uma conversa comigo sobre consentimento ou como se tratar uma mulher, não é? Acho eu. Provavelmente algumas coisas aprendi por repetição, por vê-lo a fazer algumas coisas. Mas isso também é importante. Portanto, o ónus não está apenas nas mulheres. Porque as mentalidades evoluem. Há 50 anos, as criadas de servir eram comidas pelos patrões e calavam a boca, não é? Estavam lá e os patrões iam lá e tinham sexo e era o que era. E felizmente isso mudou. Mas pronto, dito tudo isto, e sem prejuízo desta conversa, e sem querer desvalorizar as mulheres, e sabendo que as queixas falsas são residuais, importa dizer que há matizes. Estás a fazer muitos disclaimers, vais deixar aquele nosso patrono chateado. Ok. Exatamente. Que é... nós estamos a falar de justiça. Queremos justiça, não é? Em alguns casos, se calhar, reparações pelos danos provocados. Mas estamos a falar de justiça. E, portanto, se nós queremos praticar a justiça não se pratica com injustiça para com outra pessoa. Sim. E sabendo sempre que vai haver excessos nestes movimentos. Como dizia uma amiga minha, isto é uma revolução e nas revoluções rolam cabeças. Agora, eu acho que uma cruzada cega, em que todos os homens são maus, e depois acontece aquelas coisas como aconteceu com o Matt Damon, não é? Que tentou... Ou quase zanzar e... Ou quase... mas isso já é diferente, não é? É isso que eu queria chegar, que é... Eu percebo que haja pessoas que queiram vingança. Percebo até que haja pessoas que não foram abusadas que queiram vingança. Claro. E levar tudo a eito. No entanto, há uma paleta de matizes diferentes. Porque uma coisa é o gajo que eu contei que roça a barba numa funcionária e lhe diz quando é que vamos sair e que tem um poder sobre ela. Outra coisa é o Aziz Ansari que teve um date do inferno e que se calhar que foi um bocado cretino no seu date. E todos nós já tivemos dates dos infernos. Eu já tive dates com mulheres que foram insuportáveis. Portanto, e elas também já tive dates em que as mulheres me acharam insuportável. Depois temos cenas como as do Louis C.K., que não há abuso sexual, mas há claramente um comportamento impróprio como mostrar a pila. E depois tens violações e outro tipo de... E o que eu acho é que nestas coisas, muitas vezes, por exemplo, tu chamas predador a um gajo que diz um piropo nojento e que quando vais na rua é um predador. Não sei se é um predador, não é? É crime, não sei, deve ser, é mal visto, é repreensível. E o que eu acho é que neste afã de se discutir isto, há muita gente a afiar facas. Faz-me lembrar aqueles filmes que tu vês sobre medievais, sobre a época da Inquisição, que de repente ia tudo à frente, a eito para o pelourinho, sabes? E sabendo eu, como tu disseste, que vai tudo a eito e nas revoluções rolam cabeças, eu acho que é importante de vez em quando alguém dizer, há diferenças nisto tudo. É só isso. Sim, há aqui um grande problema, que é esse despertar de mentalidades e essa revolução é necessária e as coisas não podem ser como eram. Está toda a gente, acho eu, com bom senso, de acordo com isso. O problema é que quem vai participar nesta revolução, 10% está do lado certo. Está lá pelas razões certas. Os outros 90% estão porque querem ver tudo a arder em indignação e querem, a vida deles é uma merda, então querem ver outros a cair e querem, muitas vezes, o poder para aquele lado, que haja uma mudança de poder e fazem só pelo poder e não pela igualdade. E tu vês isso nas redes sociais, nestes movimentos, tu percebes claramente quem é que está lá pela igualdade, quer as coisas certas, quem é que está lá porque quer sangue e quer ganhar buzz e aumentar a sua moeda digital, o seu ego. Quer o tesão do castigo, o tesão da punição. Sim, não é? é o que tu estavas a dizer. Quando havia uma execução, quando há as pessoas né, da cadeira elétrica e as pessoas podem assistir. Se calhar, quem é que vai assistir a uma coisa dessas, não é? Há uns que estão lá porque, pronto, olha, quero que se faça justiça e preciso disto para me sentir melhor. Os outros estão pelo regozijo de ver alguém morrer e tipo, e não sei o quê. E zero preocupados se o mundo está melhor e com as vítimas. E eu acho que nestes movimentos, e principalmente mais tu vês depois no Twitter e não sei o quê, dos dois lados, ninguém está preocupado depois com as vítimas. Ninguém está. É pouquíssimas pessoas que estão realmente preocupadas com as vítimas e em que o mundo fica um lugar melhor para todos. Estão preocupados só em
em esquecer-se. Isso é uma coisa, para da sua aquelas vida pessoas de que merda. dizem que as mulheres que denunciam querem aparecer, para a esmagadora maioria das mulheres, não é nada agradável vir a público falar disto. Não é Sim, mesmo. não, acredito Podem que não. ter, tipo, não é uma cena de eu vou falar disto e vou agora, de repente, vou ser convidada para apresentar o programa da manhã. É assim, é uma repercussão que acontece, não é? Acredito perfeitamente que aumente, porque é notícia, passas a ser notícia, não é? Já tivemos vários casos, tipo, pessoas que estavam um bocadinho no esquecimento, aparecem com isso, são notícia, e depois começam a ter trabalho. Agora, eu não acredito que elas tenham feito isso pensado. É tipo, por exemplo, isto do caso da Sofia Arruda. Eu acho que ela não foi para lá pensar que ia... Até porque é uma entrevista com aquilo e toda a gente diz que vai lá e que acaba por contar coisas que nem estava a querer, não é? Porque o programa tem esse ambiente mais feito para isso. E não foi tipo, vou dizer isto porque vou ter, até porque ela tipo, vive das marcas no Instagram e deve viver bastante bem. E portanto, não acredito. Agora, haverá outras, haverá mulheres que vão mentir a dizer que foram assediadas só para terem atenção? Claro que vai haver. Claro que no meio vai haver uma ou duas que vão fazer isso, mas tipo, não é a altura de se preocupar, nos preocuparmos com isso. É a altura de ouvir as vítimas. Eu lembrei-me de ti porque li uma notícia que um museu perto de Turim chamado Castello di Rivoli, para convencer as pessoas a aderirem ao movimento de vacinação à Covid, criou uma espécie de evento, de visita em que tu recebes uma vacina e recebes a vacina enquanto estás a ver uma obra de arte. Ok. Nos Estados Unidos contaram-me ontem. Bem, para já tenho um amigo que foi aos Estados Unidos, ele é metade americano, metade brasileiro, e meia hora depois de ter aterrado estava a levar uma vacina. Ao ponto de o Uber estava à espera dele e os gajos souberam que ele tinha vindo do Uber e foram perguntar ao motorista se ele estava vacinado. Ele disse que não, e disse então entra e vais ser vacinado também. Há certos estados que já têm mais vacinas do que população. Sim, já estão a 1 milhão por dia, acho eu. Mais. Nós aqui ainda estamos um bocadinho atrasados. Não estamos mal. Não estamos mal. Para a Europa não estamos mal. Tu não fizeste um texto há uns tempos que era formas de convencer as pessoas a ser vacinadas? Deve ter feito. Mas já não me lembro. Ok. Porque eu estava a pensar o que é que podia atrair os portugueses a ser vacinados. Pá, eu lembrei-me de cafés onde esteja a passar bola. Tipo, que tenham Sport TV. Não é? Tipo, podes ver o jogo, fiz há pouco tempo que era da Primark, fila da Primark. Só podias entrar se fosses vacinado. Por exemplo. Olha, aí está uma boa. Ou na Black Friday, não é? Dia de eleições, mas na praia, quando há sol. Tipo, sabes aquela questão, eleições, mas as pessoas foram todas para a praia, portanto metes quiosquezinhos na praia. Queres ir para a praia, levas vacina. Bastava um desconto de 6 cêntimos na gasolina. Como fazem. Gasolina, claro! Basta isso. Ou então dizer que os preços da gasolina vão aumentar. Sim. E sabes quando é isso? E de repente há aquelas filas enormes. E depois punhas lá os quiosques de vacinação. Ou fazias, tipo, à fatura da sorte, fazias a vacina da sorte. Das pessoas todas vacinadas, uma ganhava 1 milhão ou um carro. E uma, pronto, ganha coágulos no sangue e morre. Estás a ver? Era a vacina da sorte, a vacina do azar. Postos de venda de raspadinha. Sim, também. Quero uma raspadinha. Não, tu raspavas e saía-te uma vacina. Também era fixe. Santos populares. Também era bom. Uma sangria, uma sardinha no pão e uma vacina. Sim. Também funcionava. E concertos do Tony Carreira com o Continente. Sim. E depois no fim do concerto tu estavas tipo, dói-me a cabeça. Sim, mas não terá sido de ouvir Tony Carreira durante 1 hora. Será da vacina. É preciso ter cuidado com isso. Muito bem. Julgo que ainda existem mesas para o evento de dia 27 de maio em Monsanto, onde estaremos os dois ao vivo, a cores e com máscara, pelo menos até subirmos ao palco. Sim. Não é? Monsanto Open Air. Monsanto's Open Air, dia 27. Os bilhetes, se procurarem na net Monsanto's Open Air, aquilo depois tem lá a agenda, tem os vários eventos. Também podem ver lá outros, há dias que é música, há dias que é stand-up comedy, mas tem lá o Sem Barbas na Língua ao vivo. E podem comprar bilhetes, já só há mesas de 4 e de 10 pessoas. Eu não sei já quantos bilhetes haverá, mas eu se tivesse que arriscar diria que vai esgotar esta semana. Portanto, apressem-se.
Portanto, Já não faltavam sim. muitos. Ainda não partilhei nas redes sociais, vou partilhar se calhar, hoje ou amanhã. Sim, quando tu partilhares, então vai E bombar. pronto, Mas agora- os patronos já começaram no chat, no fórum dos patronos, a marcar mesas, porque são 2, são 3, então combinaram, vão juntos, não é? Para terem acesso às mesas de 4 Gostava e de saber 10. se vai surgir daí algum romance. Depois saberemos, depois vamos perguntar. Ou até algum assédio também. Ou algum Não é? assédio, Algum sim. caso de assédio. Ou alguma traição, tipo, vai lá Sim. um gajo com a namorada todo contente E e troca. e regressa sozinho para casa. Sim. Portanto, quem não for patrono, tente fazer isso no nosso Facebook, Sim. no próximo programa. Isto para pessoas quando- que não têm amigos ou que têm amigos Sim. como Augusto que não querem ir, ou que há pessoal que vem de fora e pá, é difícil 10 Sim. pessoas virem, coisa, Claro. mas pronto, não sei se eu por acaso acho que as mesas de 10 pessoas, mas não sei como é que aquilo está, mas as mesas de 2 e de 3 e de 6 foram tão rápido que poderia fazer sentido partir as de 10, mas pronto, sim, isso aí sim. depois é uma questão do E já- espaço e da Isso organização, assim, não deve nós já dar. não trabalhamos na parte da restauração. Já não é? dá. Mas é isso, juntem-se com os amigos ou juntem-se com outras pessoas que sigam o podcast e vão. Porque lá está mesmo que aquilo que os vossos amigos não sigam o podcast ou não tenham nenhum interesse, o espaço é giro e é um bom dia de convívio com os amigos de copos, comes e bebes. Esperemos só que esteja bom tempo. Só para terminar e para tu veres como as minhas conexões e associações funcionam na perfeição. Da mesma maneira que nós começámos por falar do programa pelo ódio que as pessoas te têm, a ti, Guilherme, em particular. Sim. não é? Como normalmente no fim do programa nós promovemos as nossas coisas, eu quero te dizer que também eu fui vítima de ódio, não tanto de ódio, mais de um comentário desagradável de uma só pessoa ainda, que foi ao Facebook da minha editora, que tinha promovido o livro, até num post patrocinado, que não diz sobre o que é o livro, diz só que se passa em 1940, o livro chama-se Deus, Pátria e Família, já está em pré-venda nos sítios do costume. Mas nem sequer tinha a sinopse, tinha só dos loucos anos 20 aos anos 40, uma história de amor, de mistério e tal. E um gajo escreveu lá: antes havia escritores, agora há escrevidores. E eu fui lá ver o perfil e era um chegófilo, mas daqueles chegófilos da quinta casa, Sim. tipo do género. As piadas racistas dele, tipo, vai para coisas mesmo do Joacine vai para a tua terra, Mamadou vai para a tua terra, extermínio ao bloco de esquerda. E eu depois mandei-te uma fotografia dele, porque não resisti, não é? É assim, eu não tenho por hábito fazer piada da forma como as pessoas vieram ao mundo. Mas eu Vieram ao tenho. mundo. Eu tenho. Eu gosto. No entanto, eu acho sempre imensa graça quando estas pessoas que são completamente intolerantes com outras raças, com outras etnias, com outras nacionalidades, seriam as primeiras a serem metidas em comboios segundo as leis de eugenia do Terceiro Reich. Sim. Ou seja, as pessoas olhavam... as leis de perfeição, não é, do Terceiro Reich, tipo quem é que era alto, quem é que era não sei o quê, estavam fodidos. Tipo, este gajo claramente estava fodido. Mas tinha, à nascença, quer dizer, olhavam para aquilo, é tipo quem faz criação de cães para desfiles, estás a ver? Sim. Nasce um cão que tem o queixo um bocadinho mais para fora, pum, afoga, que isto já não vai ganhar prémios. E era o que faziam com esse senhor. Isto para dizer o quê? Mas pensava que ias falar da outra senhora também. Qual? Que disse mal de ti, de mim, mas foi mais de ti. Mas depois segue, né? É tipo, Não. olha, as mulheres não são todas malucas, mas essa é um bocado. E então se ela tiver a ouvir isto, ainda mais maluca é porque continua a ouvir depois de dizer tão mal. Não, mas ela não gosta de ti. De mim, eu acho que ela até tem alguma simpatia. Não sei, mas Agora, ela a ti- mim também seguia-me. Tá Partilhava bem, se calhar cenas. seguia-te para dizer mal de ti. Não, tinha dito bem. Não sei, não vale a pena, acho que não tenho grande interesse em falar sobre isso. Eu acho que todos nós, incluindo ela e todos nós, já fizemos alguma coisa de uma forma repentina e criticámos alguém de forma injusta. Eu sei que já o fiz e que acho que hoje nas redes sociais é muito fácil fazê-lo, não é? Nós agirmos sobre o impulso. Eu já o fiz. Claro, sim, hoje em também dia eu, menos. O que eu acho é que todos nós temos que ter a hombridade de reconhecê-lo, dizer, pá, olha, excedi-me. Sorry, tipo, tu não disseste isso, tu não pronto. E pronto, foi apenas uma coisa que... E sim, quando as pessoas fazem isso, tipo, olha, tipo, se calhar foi coisa,
sou o primeiro a dizer, mano, já passou, está-se bem. Portanto, Agora, foi quando alguém- as pessoas não reconhecem isso, eu guardo Claro. rancor, guardo o Foi rancor alguém com carinho. Pronto, foi alguém que me atribuiu uma frase que não era minha, que era do Guilherme, que era uma piada ainda para mais, ao ponto de me atribuir a mim, porque havia até no post havia um círculo vermelho ao redor da minha pessoa. Mas Portanto, isso, só sim, mas isso nem foi isso, ainda foi mais estúpido. Isso era do... Porque depois ela acusava-te de tu seres presunçoso porque tinhas lá a dizer escritor a sério e que estavas a esnobar os outros que não eram escritores a sério. Mas a cena do Hugo Gonçalves, entre parênteses, escritor a sério, fui eu que pus quando Sim. tu foste convidado da apresentação do meu livro. que era a gozar, sim. Que era porque, efetivamente, eu escrevo livros de humor, não sei o quê, mas Não, tu ainda- és um escritor de literatura Ainda diferente. para mais no podcast em questão, eu fazia exatamente, ou seja, dizia que a leitura não era um ato simplesmente intelectual, que as pessoas deviam ler o que queriam, ou seja, foi acusado injustamente disso, mas mais do que tudo, o que eu acho é que, mais do que aconteceu, e da pessoa em questão não tenho qualquer tipo de rancor, estou na boa, acho que é Eu normal. tenho rancor. Ok, mas tu és uma pessoa má, como nós sabemos, Sim, tu geras ódios, que é o seguinte, que é nós reconhecermos que às vezes escorregamos, dizemos coisas que não devíamos dizer, é normal, mas mais do que tudo, que acho que preciso ter cuidado, foi o que aconteceu foi que esta pessoa recebeu uma mensagem de alguém, uma mensagem privada, e republicou essa mensagem, ou seja, não se deu ao trabalho de ir ouvir o programa, de quem é que tinha dito a frase, em que contexto, nada, nada, foi só para criar alguma indignação, Para ter buzz, foi para criar buzz. E depois cometeu-se uma pequenita injustiça que ninguém está toda a gente a cagar para isso. E é só isso, a única coisa que é, antes de nós republicarmos alguma coisa, vamos ver de onde é que isto vem. E há Não, outra... ou depois de te dizerem, olha lá que Sim. não foi bem assim, em vez de apagar dizeres... o post, se calhar. Não, ou pedir desculpa, tipo, ok, olha, então já devia ter visto, foi ainda reforçar mais. Sim, mas... Ok, tipo, ainda reforçar mais Sim. e ficar E há mais... outra coisa tipo... que vinha lá, que era... Olha, é mesmo a gaja, só para irritar. É mesmo a gaja. Que é tipo, Abomino, quando havia numa uma frase discussão que elas era- percebem que estão erradas e que ficam mais irritadas. Estás a ver? É mesmo, é mesmo. especialista em irritar, que é, há uma expressão que depois que estava lá, que era abomino este tipo de discurso e tem que se acabar com esta repressão. Nós estamos a falar aqui de questões de leitura, que o Guilherme dizia, porque eu dizia, as mulheres leem mais, e o Guilherme fez a piada, que já fez várias vezes, que é assim, mas também leem mais merda. Factos. Factos, porque se leem mais, leem Leem pior mais livro. merda. Leem É mais como dizer que há merda. mais burros do Benfica. Tipo, há mais benfiquistas em Portugal. Logo haverá mais burros do Benfica. Mas É pronto, só uma questão estatística. Não isto é tipo, as mulheres são mais burras e por isso é que leem mais merda. Na cabeça dela foi isto que ela interpretou. Porque Não, é porque, burra. mas depois É havia uma coisa, burra, que então é a vamos ironia acabar depois, com esta né? arrogância e já não vamos mais dar dinheiro a este tipo arrogante. Que era eu que não tinha dito. A minha Sim. cena foi, mas eu não disse nada, what the fuck did I do? Estás a ver? Quando eu nesse programa tive 15 minutos, depois mandei-lhe isso e disse, olha, se queres promover a leitura, então promove no teu Instagram o nosso programa e do minuto tal ao minuto tal, que são 15 minutos, publica a parte em que eu digo que a leitura deve ser democratizada e tal. E foi só essa questão de tu publicares uma coisa que não viste, que não conheces, para um efeito de criar buzz. Ela levou a mal porque ela sentiu o ataque de estarmos a falar de livros de merda. E ela levou isso, enfiou a carapuça para os livros que ela escreve. Pois, É eu a não sei, única- é a única não explicação. conheço, sim, não conheço. Eu também não, mas tal como ela não ouviu o podcast e disse mal de nós, eu também não lendo os livros dela, digo que são uma merda, provavelmente. Pronto. Até para a semana. Quem Beijinho. quiser ser patrono, vai a patreon.com/sem barbas na língua. Consegui, É Guilherme! isso mesmo, yeah! É isso. Até para a Vai semana. lá e até para a semana. Episódios extra. Deus. Tudo bom.